Você acha que o diabo está feliz com isso aqui? Acha que ele está feliz que você está aqui? Não. Diga assim, ele quer cortar a minha ligação com o céu. Mas diga, ele perdeu de novo. Porque nós estamos aqui, de pé, com os olhos abertos, fitados em Deus, firmes na oração, indesistíveis. Diga, indesistíveis. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha nos olhos dela e diga assim, eu sou indesistível. Diga, nada e nem ninguém vai me tirar da presença do meu Deus. Diga, eu amo Jesus acima de tudo, acima de todos, acima de coisas, acima de bens. Diga, eu sou filho do Rei. Diga, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Pai. Eu tenho um dono, o nome dele é Jesus, e Ele me amou antes de eu amá-lo. Amém? Dê um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Que dança maravilhosa. Parabéns, meninas. Deus abençoe vocês. Ensaio, treinamento, né, gente? Não é fácil vir aqui na frente. Elas estão eu dançando igual elas. Está morto. Prefiro pregar 10 pregações que dançar uma vez na frente. Amém? Diga, cada um no seu dom. Já uns estavam doidos para dançar aqui na frente. E tem outros que não imaginam, nem pensam. Não é verdade? Então cada um tem o seu dom, tem o seu talento, tem o seu chamado. Então nós não vamos deixar que nada saqueie os dons e os talentos de Deus no nosso coração. Essa mensagem através da dança aqui é o que nós temos ouvido da parte do Senhor aqui o mês todo. Nós estamos ouvindo sobre os perigos da idolatria, os perigos do vício. E tudo que o diabo quer é cegar o nosso entendimento para não fazer o que Deus nos mandou fazer. Tudo que o diabo quer é anular a nossa voz, para que a mensagem não saia, para que você não ouça, para que você não entenda, mas vai ouvir igual. Nós vamos continuar pregando igual. A mensagem do Evangelho continuará sendo mantida viva, fiel e eficaz no púlpito, no altar, na casa de Deus. E o desejo do nosso coração é que isso seja transmitido com tanto poder e tanta autoridade sobre a tua vida aqui, que você leve essa mensagem para a tua casa e não negocie ela na semana. Diga comigo assim, eu não vou negociar a mensagem do altar. Irmãos, não negocie a mensagem que você ouviu. Não negocie a mensagem que Deus está falando com você. Porque tudo que o diabo quer é tampar a tua boca, tampar teus olhos, tampar teus ouvidos, prender tuas mãos, prender o teu braço, para que você fique preso, anulado, cancelado nas tuas atitudes, nos teus posicionamentos em Deus. Mas o desejo do nosso coração aqui é pregar a mensagem ao ponto que a gente viva todos os dias da nossa vida. Não é fácil. Eu sou um tipo de pregador, e você que é ovelha, que é discípulo aqui, já deve ter percebido que eu prego com toda a força que eu tenho. Minha mãe vem me abraça e ela diz assim no final do culto, está suado de novo. O dia que eu não suar para pregar, irmão, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu me desgasto, eu me entrego na mensagem. Por quê? Porque primeiro eu vou ter que lutar para viver ela, aí eu vou lutar para pregar ela, para entregar a mensagem para você, irmão. Porque se fosse para pregar de qualquer jeito, eu continuava católico. Se for para pregar de qualquer jeito, eu continuava endemoniado lá no mundo, continuava do jeito que eu era antes. Se for para pregar de Deus vivo, de uma forma morta, eu não vou pregar. Se for para pregar a mensagem de um Deus fiel, leal, santo, íntegro e agradável, e vir aqui pregar de qualquer maneira, eu não prego mais. Porque tem uma geração que já desdenhou do Evangelho e do Cristo ao qual prego. Prega de qualquer jeito. E sabe qual é o meu papel e o teu papel? Muitas vezes pregar em silêncio, mas que a nossa vida grite no ouvido das pessoas. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós uma mudança interna e externa. A interna ele vai perceber quando você abrir a tua boca. Mas a externa vai ficar claro, porque o teu interno já começou a gerar mudança. Então as pessoas vão começar a olhar para você e vai dizer assim, eu quero o Cristo que você tem, eu quero Jesus que você serve.
E aí vai vir a consequência dessas coisas. Vai dizer assim, eu quero ir na igreja, que você vai. Por quê? Porque a pessoa entende que se você teve uma mudança e foi Jesus quem fez, você vai em um lugar onde Cristo é pregado, aonde o Evangelho é anunciado, e a pessoa vai querer estar onde você está. Então a minha responsabilidade, a tua responsabilidade é pregar Cristo com força todos os dias. Não é pregar o Evangelho como se ele fosse nem a última possibilidade. Porque tem pessoa que está assim, está que nem aquela historinha. É uma piadinha antiga, mas ela é boa. E ela serve. A pessoa ia saltar de paraquedas pela primeira vez. E a equipe que ia levar ele até o avião, né, estava ali com o carro, levando no jipe. E aí, levando ele, instruindo ele. Olha, as primeiras instruções são assim, dando a instrução para o cara, como que ele deveria se comportar. Esse é o papel do pregador. A gente fala como a pessoa deve fazer. Eu falo para mim mesmo como eu devo fazer. Eu falo dentro da minha casa como minha família deve se comportar. E a gente prega. Pregação é instrução. Pastores são instrutores. Pastores, eles não mandam. Eles dizem o que a pessoa deve fazer. E cada um vai decidir se quer fazer. Se vai querer viver o melhor do que o Evangelho está falando. Você não é obrigado a fazer tudo que um pregador fala. Mas se o pregador fala da palavra de Deus, aí você se obriga pela palavra e não pelo pregador. Então aqui a equipe estava levando uma pessoa lá e dizendo para ele, olha, veja bem, a instrução é essa. Uma das instruções claras é, quando você saltar e o teu relógio apitar pela primeira vez, é a hora de você puxar o paraquedas. E aqui está a corda que você puxa. Se porventura você puxar e falhar, vai ter aqui o reserva do outro lado. Então você vai dar um novo apito, quer dizer que você está no máximo que você pode de altitude, e aí você vai puxar o reserva. E aí o reserva vai abrir e vai te socorrer, porque o primeiro falhou. Então nós temos duas opções para cair. E quando você descer, nós, a equipe, estaremos aqui embaixo para te resgatar. Aí o cara entendeu tudo, o avião foi, e o pessoal começou a saltar, e ele saltou, recebeu a instrução, saltou. Quando ele puxa, falha o primeiro paraquedas. Aí ele entra em desespero e põe a mão na segunda corda e puxa. Aí puxa a segunda corda e também falha. Aí ele diz assim, não, só falta a equipe que não está lá embaixo agora para me resgatar. Tem muita gente que está desse jeito no Evangelho. Ele está puxando, e daí ele está pensando naquele que instruiu ele. Será que ele vai me salvar? Irmão, quando você cair e perde alguém que te instruiu, você já está morto. Eu quero dizer para você que as instruções que a gente passa aqui é pela palavra, e o paraquedas do Senhor, ele não falha. A palavra do Senhor não falha, mas a palavra humana vai falhar. E se você ficar debaixo da palavra humana, ou ficar preso ao humano, você vai cair numa piadinha dessa. Que ela é engraçada, mas ela é uma realidade. Parece mentira, mas ela é real. Nós estamos dando a instrução para você aqui, do Senhor e não do homem. Se você pegar a palavra do homem e ficar com o homem, o paraquedas vai falhar, você vai cair, a equipe vai pegar os teus restos lá, só os teus pedaços, vai entregar para alguém. O Evangelho de Cristo, irmão, é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Porque a gente está tendo que voltar a falar isso nos cultos. Porque tem gente falando que a palavra de Deus é errante, que a palavra de Deus não é infalível, ela tem falhas, porque ela foi escrita por homens, foi mesmo, mas inspirada pelo Espírito Santo. E os livros que a gente lê, as receitas, as bulas de médico que você recebe, é escrito por quem? E as pessoas confiam, acreditam, caem de cabeça. A palavra de Deus foi escrita por homens, mas ela é de Deus. E ela é inerrante, porque ela é de Deus. Ela é infalível, porque ela é de Deus. Eu sou falível, eu sou errante, mas a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é inerrante. E se você levar ela para dentro da tua casa e lutar junto com a sua família para viver essa palavra, eu tenho certeza que você vai sair bem.
dessa batalha, dessa guerra, dos saltos que eu e você muitas vezes temos que dar na nossa vida. Em Deus, irmão, nós temos que dar saltos de fé. Nós temos que tomar posicionamentos e atitudes. Enquanto a gente não conhece Cristo, a gente não faz. Ou fazem, alguns fazem. Porque quando a gente estava no mundo, a gente cantava alto, a gente dançava bem, a gente aplaudia. Quando a gente ia para o estádio de futebol, a gente gritava, a gente investia, pagava alto para entrar. Aqui a gente não paga para entrar, tributo. É uma questão de decisão do coração. Cantar aqui não é uma questão de saber cantar, se é afinado ou não, é uma questão de entrega. Irmãos, muitas vezes quando a gente é ímpio, a gente está saltando com mais coragem do que quando a gente está em Cristo. E olha que o paraquedas do mundo nem existe. Mas o nosso Cristo, que é Senhor e Salvador, se entregou por nós, e nós estamos pregando sobre esses perigos. Os perigos de fora da igreja e os perigos de dentro da igreja. A idolatria que tem matado as pessoas, os vícios que tem matado as pessoas. E são 5 semanas aqui seguidos sendo falado sobre esse assunto. É um assunto importante, muito necessário, porque tem matado as pessoas. Os vícios têm matado as pessoas. A idolatria tem matado as pessoas. E são vários tipos. Como bem disse, eu repito mais uma vez essa frase, Calvino: infelizmente somos uma fábrica perpétua de ídolos. Nós fazemos ídolos para nós e estamos morrendo abraçados aos ídolos. Eu fiz uma pergunta para os líderes na terça-feira, e quando eu fiz a pergunta, como está sendo a mensagem para vocês, o que está causando a vida de vocês, o que está sentindo, está fazendo? Um dos líderes, o Rafa, o Luiz, encontrava comigo todo dia. Em todo tempo e em todo momento. Eu falei, ainda bem que você foi sincero, porque todos nós somos assim. Todos os dias, muitas vezes, estamos levantando, ou todos os dias estamos tendo que destruir o ídolo, porque pela pregação a gente encontrou algo que a gente idolatrava na nossa vida. Que a gente amava mais do que Deus. Que a gente levantava como um poste ídolo, que virava verdadeiramente um poste na nossa visão. Por isso que o nome dos ídolos, pela palavra de Deus, são postes ídolos. E Jesus manda dizer para você, como já falou aqui no altar, antes de você querer tirar um cisco do olho de alguém, arranca o poste do teu, arranca a trave. É o mesmo termo. É algo que se levanta e tampa a tua visão. Toda idolatria é algo que tampa a minha visão, tampa a tua visão. Tanto para o reino de Deus, nas coisas espirituais, quanto das coisas físicas, dentro do casamento, na vida paternal, e no trabalho onde você está. Ídolos tentam se levantar para o quê? Trazer cegueira. Diga, todo ídolo cega aquele que idolatra. Todo idólatra, irmão, é cegado pelo ídolo ao qual adora. Ele adora o ídolo cega, ele está cegado pelo ídolo, mas ele confia veemente no ídolo, que o ídolo vai suprir alguma necessidade dele. Como bem disse a minha esposa na primeira mensagem das 5, toda pessoa que idolatra algo ou alguém, no dia que aquele algo ou alguém não supre a sua necessidade, ele tem uma tendência a querer matar ou destruir aquilo lá, não para arrancar da sua vida, porque o ídolo, ele é espiritual, ele é emocional. Então arrancar, como eu tenho pregado para vocês nesses dias, apenas fisicamente um ídolo da nossa frente, não faz ele desaparecer. Porque o exemplo que ela deu aqui é um dos exemplos claros. Os adoradores de John Lennon, né? Um deles foi lá e meteu chumbo nele, matou ele. Amava tanto que foi lá e matou ele. A morte de John Lennon não arrancou John Lennon de dentro dessa pessoa, mas ele idolatrava, e aquele homem não supriu a necessidade dele, não falou com ele do jeito que era para falar, não atendeu ele do jeito que ele queria ser atendido. Já que você não supriu minha necessidade, então eu vou fazer o quê? Vou matar você, mas o postinho continua de pé. Então o que nós precisamos hoje? Entender que o que nós estamos baseados em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 6, que nós estamos em cima, ali do verso 3, do verso 4, batendo em cima sobre o primeiro mandamento de não terás, e o segundo não farás, é não conceber, não fecundar e não gerar, para depois não farás diante de mim a imagem de escultura, é não externar e não materializar, porque primeiro eu desejo e depois eu materializo. É isso que nós estamos aprendendo nesses dias. Porque primeiro é inconsciente, primeiro não aparece, mas depois externa. Então nós estamos aqui, o que nós estamos compreendendo nesses dias?
nós estamos compreendendo que idolatria não é só imagem de escultura. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus no meu coração. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus no meu coração. Exemplos, pastor, já falei bastante aqui nesses dias: dinheiro, prazer, pessoas, relacionamentos, vícios, fama, redes sociais. E pasme, tem gente que idolatra o sofrimento, dores, doenças, orgulho, mágoa. Tem gente que idolatra a mágoa, o ego. Tudo se transforma em um objeto de idolatria. A idolatria não é apenas uma escultura, é tudo que vai ocupar o lugar de Deus. E essas coisas que eu falei, e muitas outras, têm ocupado muitas vezes o meu e o teu coração. Essa preocupação, essa oração para quebrar o jugo aqui na abertura, é isso, irmão, porque muitas vezes nós estamos agarrados no nosso ego e no nosso orgulho. E nós estamos achando que alguém está fazendo mal para nós, e nós estamos dizendo que essa pessoa que faz mal, um ídolo para nós, porque você lembra mais dela do que de Jesus. Você lembra mais da pessoa que te causou a dor do que aquele que pode curar a tua dor. Essa pessoa se transformou em um ídolo na sua vida. É isso que nós estamos querendo ensinar aqui para você. Ídolo não é só algo bom que você deseja, é algo ruim, mas que você mantém ele vivo dentro do teu coração. É um poste que você levantou, ele te cega para você ver saída para outras coisas. Seja pessoa, seja sentimento, desejo ou vontades. Então o que nós estamos aprendendo aqui? Estamos aprendendo que o cuidado que Deus manda dar aqui é para os filhos, para mim e para você. Diz para nós, 1 João 5,21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Está chamando o cuidado para os filhos, é para mim e para você. Sou eu e você que temos que ter cuidado com os ídolos, cuidar com o perigo da idolatria sutil. Diga comigo, idolatria sutil. Quero que você voltar do seu lado e diga, tome cuidado com a idolatria sutil. Pastor, o que é uma idolatria sutil? Essa sutileza também é uma traição espiritual que leva à escravidão. Porque tem a idolatria escancarada, tem a idolatria conhecida, tem a idolatria carregada nos ombros, tem a idolatria pendurada na parede, tem a idolatria pendurada no carro, no caminhão, na beira da estrada, as idolatrias em outdoor. Essas são fáceis de serem vistas lá, isso é idolatria, mas tem a idolatria velada, tem a idolatria sutil, de nomes que eu dei para você aqui, e nós temos que cuidar. Qual é hoje para nós um dos tipos de idolatria sutil que causam escravidão nas pessoas? Qual é esse tipo de idolatria sutil? Agora nós vamos entrar na última área para a gente fechar esse assunto aqui. Diga comigo, idolatria sutil que escraviza as pessoas se chama vício. Os vícios escravizam as pessoas, e todo vício é um objeto de idolatria. Por quê? Porque eu não consigo largar aquilo que eu desejei para mim. Eu amo mais aquilo do que a Deus. Eu dou mais convicção e certeza àquele objeto, aquela coisa, aquela bebida, aquela comida, aquela roupa, aquela coisa. Eu digo que aquilo é mais poderoso do que Deus. Porque eu estou nervoso, então o que eu faço? Fumo, como chocolate, como coisa doce, como coisa salgada, e tudo de coisa. Porque eu estou dizendo, isso aqui me acalma. Eu estou dizendo, Jesus não me acalma. Deus não tem poder para me acalmar. Se eu falar com Ele, Ele não vai me ouvir. Mas eu tenho algo que eu coloco aqui como objeto, um postido. E quando eu consumo isso aqui me acalma. Então Ele é um Deus para mim. É uma doença, é uma escravidão suave. Porque eu não consigo passar o meu dia sem o meu cafezinho. Acho que deram o nome dele de café por causa disso. Porque tem gente com fé no café. Pastor, o que você contra o café? Nada, eu tomo café. Eu bebo café. O problema é que a cafeína, e pasmo, tem mais cafeína no chá do que no café. Então, o nome do chá deveria ser café. Tem mais cafeína no chá do que no café, mas no café também tem cafeína. E a pessoa está viciada no quê? Na cafeína. É um tipo de droga que escraviza, mas é lícita, é boa, faz bem para a saúde. Mas de uma porção
ficar mais sem ela, porque ela se transformou em um Deus na minha vida. Porque quando eu acordo de manhã eu não lembro do Espírito Santo, mas eu lembro, eu tenho que fazer meu café. Eu falei para você semana passada que eu ia pegar nessas áreas. Porque quando você fala da imagem barroca, é fácil apontar o dedo e meter o pau na pessoa. Ele é idólatra também, você está adorando um pedestal. Mas quando eu lembro do café, antes de lembrar de Deus, ou eu não fecho meu dia sem lembrar do meu Deus café, eu estou dando nome de café aqui, pode ser outra coisa também. Então são sutilezas que nos escravizam, os vícios nos escravizam. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Consegue jogar no telão para nós? Está lá. Está ligeiro, né? Amém? Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Diga assim: todo mundo que deixa algo escravizar se torna escravo. Levantou um livro. Porque de quem alguém é vencido, do mesmo se é feito escravo, se torna escravo. Eu levantei esse copo, não tem problema de eu gostar dele e nem da água que tem nele. Mas se sem ele eu não vivo, eu me torno escravo. Ele passou a ser o que então na minha vida? Um ídolo. Há perigo na idolatria. E as pessoas não estão entendendo que não são coisas escancaradas apenas, são coisas sutis, leves, são coisas simples, sutileza. Vícios é tudo aquilo que você não consegue mais controlar depois de ter decidido começar. E aí passa a ser controlado por aquilo que você decidiu começar. E aí o que acontece? Pode ser uma bebida, pornografia, outro tipo de droga além da bebida, porque a bebida é uma droga, é a primeira, é a mais perigosa, é a mais destrutiva da nossa nação, é a que abre alas para outro tipo de drogas. Celular, comida, jogos, seja online ou seja fisicamente, baralho, truco, sinuca, pimbolim, ping-pong, o que você quiser dar o nome. O que você quiser dar. Se isso se levantar como poste ídolo na tua vida, tomar tempo de Deus, da tua família, de você com você mesmo, para ter tempo saudável, isso já se transformou em um ídolo na sua vida. É um vício que te escraviza de uma forma sutil, porque é branca, é tranquila, é limpinha, não dá nada, não faço mal a ninguém. Ninguém é prejudicado por causa disso. Ninguém é prejudicado mesmo. Sabe o que eu recebi essa semana? Não sei você, quem tem conta no Banco Itaú aqui, levanta a mão. Talvez você recebeu a mesma notícia aqui, não sei se você leu lá. Estava dizendo para mim agora que haveria algumas mudanças agora no banco. E que o meu cartão estava sendo renovado, que era para eu ler lá um novo contrato, que tinha algumas bases agora, algumas diretivas do banco para os clientes do Banco Itaú. E de, sei lá quantos, 25, 30 coisas que estava escrito lá. A terceira estava escrito assim: o Banco Itaú, a partir de hoje, quando ver qualquer tipo de movimentação excessiva com jogos online, tranca a tua conta, trava o teu cartão. Porque o banco, que na grande maioria das vezes rouba todo mundo, mesmo sendo um banco querendo ganhar dinheiro nas coisas de todo mundo, está tendo mais discernimento do que as pessoas que têm a conta do banco. Então o banco, por saber que as pessoas são idólatras do jogo, estão sendo destruídos por causa da jogatina. Um banco que poderia ganhar um monte de dinheiro nas nossas costas, disse o seguinte: para que essa nação não seja destruída, para que milhares de pessoas não se corrompam, nós vamos bloquear o cartão. Pelo menos o nosso banco você vai poder gastar com essa idolatria terrível que está destruindo a tua família. Porque o banco estava percebendo que o homem recebia R$2.000 e ele gastava mais de R$1.500 com o jogo. E sabe quanto é o levantamento? 32 milhões de brasileiros. Irmão, nós somos uma nação de 220 milhões de habitantes, contando bebê. Se 32 milhões de adultos estão fazendo isso, é que a porcentagem de pais de família já está colando nos 50%, irmão. É a metade dos sacerdotes do lar e das sacerdotisas, porque não é só homem que faz isso não, são milhões e milhões de mulheres.
facilitava a vida da prostituição que entrou na vida do jovem. Hoje, nossos filhos não precisam ir em uma banca de revista. Em um clique, eles vêm 100 vezes pior do que eu via na minha juventude. Assim é o jogo. Você não precisa mais ir numa lotérica para jogar, é tudo online. É o tigrinho, é o tigrão, é o leãozinho, é oncinhas, é o que quiser. É bet, é bet de tudo quanto é tipo, irmão. Licitamente, abertamente, no teu celular, na televisão da tua casa. Você está assistindo um jogo de futebol. Daqui a pouquinho, o narrador agora foi anulado. Some a voz do narrador, não interessa se o time está indo para o ataque. Sai do quadro e vem com a outra voz. Jogue o bet, é tranquilo para você. É só fazer uma fezinha. Clica aqui, está tudo bem. Coloque no QR Code aqui. Irmão, sutilezas antigamente tomar um posicionamento, não precisa mais. Está destruindo famílias. Mas a pessoa, o vício é tudo aquilo que você não consegue mais controlar depois de ter decidido começar. Então, irmão, nós não vamos tirar a responsabilidade da tua decisão. Assim como você decide entregar a tua vida a Jesus e decide se manter fiel a Deus, você também decide pecar, decide permitir que essas sutilezas entram. E eu sei que elas são sutis mesmo. Ela vem como um docinho, ela vem como um chocolatinho, como um cafezinho, como uma açuquinha, e vai tomando a nossa vida, vai destruindo a gente internamente e vai destruindo a gente externamente. Então essas sutilezas que eu estou dando nome para você aqui, você pode dar o nome que você quiser, porque você sabe pelo que você é setado todo dia. Qual é o tipo de vício? Se é celular, se é comida, se é jogo, se é séries de televisão. Ô pastor, agora o senhor pegou pesado, é sériezinha que eu assisto? Não, irmão, a série não tem problema assistir. É gostoso, é legal, desde que seja lícito, desde que seja um programa no mínimo decente. O problema é quando você está corrompido por isso, e isso trava você. Não, mas eu estou junto com a minha família, a gente começa a dar nome bonito. É aí que entra a sutileza, porque o diabo quer a tua atenção, ele quer a tua mente, ele quer teu coração, ele quer teus olhos, ele quer teus lábios, ele quer você fingindo que é familiar. Então o problema não é a série, o problema é o vício pelas séries, porque muitas vezes a gente troca de vício. Eu conheci uma pessoa que ele era viciado em cachaça. Eu peguei ele no chão com os órgãos na boca. Ó, estou falando para você aqui, ó, órgãos, pedaço do órgão na boca, saltando para fora. Peguei a pessoa no colo, desesperado, correndo atrás da emergência. A pessoa falou em beber, nunca mais bebeu. Olha, mas também depois está com um pedaço do fígado, um vaso na boca. Só que o cigarro permanece, porque o cigarro não tirou o vaso dele para fora. As pessoas ficam escandalizadas com o que dói, com o que fere, com o que enxerga. Irmão, todo vício é uma idolatria. Eu estou dizendo isso aqui é mais forte do que eu e é mais forte do que o meu Deus. Eu não tenho força para jejuar, não tenho força para orar, não tenho força para assistir, para ficar, para virar a noite, para isso, para gastar dinheiro. Eu não gasto com a minha família, mas eu gasto com isso. Eu não pergunto ao Senhor, mas eu gasto com isso. Eu me arrependo, mas eu faço porque é um ídolo. Todo vício sutil escraviza. Porque a pessoa, nós acabamos de ler, se torna escravo daquilo ao qual ela deu autoridade para escravizar. Mas houve uma decisão primária. Mas quando há essa decisão primária, eu decido começar, aí isso passa a me controlar. E eu não tenho mais controle. Aí eu até quero sair, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu dei a legalidade para me controlar. Como que isso é quebrado? Arrependimento, oração, confissão. Nós já vamos entrar nisso. Todo vício rouba a minha comunhão com Deus e com a minha família. Todo vício rouba a comunhão das pessoas com Deus e com a sua família. Irmãos, quem aqui já teve família que bebia? Quando você ia na festa de família, a família bebia. Vó, tio, tia, pai, mãe, alguém? Será que só eu tenho mais alguém aqui? Nós e quem está lá fora levantou a mão também. Irmão, coisa horrível é chegar numa festa de família. E quando você chega, alguns já estão bêbados, porque vai estar bêbado do dia anterior já. Que prazer que dá de estar numa festa de família dessa. Está lá, aquilo que entrou como lícito, é bom, meu tio é legal, ele é alegre, daqui a pouco ele fica triste, ele muitas vezes é alegre, ele já festa. Mas o filho vai entender quem ele é, já tem o carro no retorno, se não morrer no trânsito.
Irmãos, o vício ele é destruidor. A idolatria é uma desgraça. Ela comanda a pessoa, ela manda nela. Ela não se comanda mais. Ela não comanda os seus olhos, não comanda os seus lábios, não comanda os seus ouvidos, suas mãos. Ela não consegue nem se controlar, nem equilibrar o seu próprio corpo. A idolatria rouba a nossa comunhão com Deus e com a nossa casa. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. E esse texto aqui fala de dinheiro, mas não está falando só de dinheiro. É qualquer senhorio. Eu não posso servir a dois senhores, eu não posso servir a Jesus e servir a qualquer coisa que você deu o nome aí. Eu não posso servir a Deus e a comida, servir a Deus e a bebida, servir a Deus e um pouco de madeira, servir a Deus e servir como um Deus a minha esposa e os meus filhos. Eles não são Deus na minha vida. Eu não posso ter outro Senhor além do meu Senhor. Eu tenho que amar, eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar a minha casa, a minha família, a vocês, mas não idolatrar. Porque quando eu levanto um filho, uma esposa, um esposo como poste ídolo, o diabo toma aquela pessoa para fazer algo, para se autocorromper ou para me corromper. E eu aceito a corrupção daquela pessoa. Por quê? Porque eu idolatro ela. Então eu vou aceitar os erros dela. E se eu aceitar os erros e não for boca de Deus para atraí-la para Deus, eu estou sendo idólatra e eu vou comer o buraco que ela está indo. Então, amados, nós temos que tomar cuidado, porque ninguém pode servir a dois senhores. Quando servimos ao vício, deixamos de servir ao Senhor. O vício consome o meu tempo, o vício consome a minha energia, o vício consome a minha paz. O vício consome o meu dinheiro e nos afasta dos propósitos de Deus. O vício toma tudo, irmão. Eu falei bastante aqui na semana passada sobre coisas boas que nos tiram da presença de Deus. Ô, irmão, Deus não quer te impedir de ter coisas boas, Ele só não quer que as coisas boas sejam poste ídolo, não pode te afastar dele. Você vai ser próspero, você vai ter as melhores casas, as melhores comidas, você vai ter tudo. Você só não vai deixar que isso te corrompa. Daniel, irmão, tinha um banquete do rei oferecido para ele, ele estava preso. Ele era escravo fisicamente, mas como escravo foi oferecido para ele o melhor alimento. O rei mandou você comer o alimento dele. Ele falou, faça um propósito com você. Eu vou fazer aqui agora um novo estilo de vida com você agora. E nós chamamos de jejum de Daniel, né? Porque é só frutas, verduras, legumes. Quando você vier, se você não encontrar aqui melhor do que aqueles, aí, irmão, você pode passar na hora aqui, pode detonar. Mas se você chegar aqui e ver a diferença, e foi o que aconteceu na vida dele, foi o que tocou na vida das pessoas que estavam ao redor da vida de Daniel, porque ele decidiu, irmão, não se corromper com algo que era lícito para ele. Ele estava querendo nos ensinar, a Bíblia nos permitiu, isso está escrito, para nós não subestimarmos o poder do alimento. O poder que a comida tem. A comida é uma coisa boa, feita por Deus, desde o Éden. E desde o Éden, um alimento veio destruindo a aliança do homem com Deus. Tome cuidado com coisas lícitas que podem te destruir, se transformar em poste ídolo na sua vida. Tome cuidado com coisas boas que podem estar destruindo teu casamento, destruindo tua vida espiritual, tua vida como crente. Talvez você está recebendo tantas vezes que está te afastando da presença de Deus. Você está recebendo tantos prêmios, tantas coisas boas que está te afastando. Cuidado, vigilância. Quando servimos ao vício, deixamos de servir a Deus. A idolatria e os vícios geram consequências, irmãos. Idolatria e vício gera consequência. E aí depois, mesmo que a gente nasça de novo, se converta e esteja na igreja, muitas vezes a gente vai ter resultado, consequência disso ainda na nossa vida. O que é que nós precisamos fazer? Lutar para não deixar agora as consequências nos matar. Ou fazer da consequência um novo ídolo. Estava orando essa noite aqui no templo, e veio isso no meu coração, quando eu coloquei isso para ministrar aqui. Tem pessoa que ele deixou algo entrar. O vício entrou. Ele desejou,
Passou a ser dono da sua alma, da sua mente, dos seus desejos, das suas vontades. E aí ele vem e se converte, ou ele já é convertido, mas deixou isso infectar ele mesmo dentro da igreja. E aí ele confessa, ele abre o coração, ele vem ao pastor, ele vai ao líder, ele vai ao marido, vai à esposa, vai aos pais, ele confessa o seu pecado. Beleza, maravilha! Só que agora, o que acontece mesmo depois de confessar? O que acontece dependendo de qual era o vício que ele tinha? Consequências, sim ou não? Se gastou mais do que devia, o que ainda existe para trás? Uma conta, sim ou não? Tem que ser pago ou não tem? Consequência, mas agora já pediu perdão, já se arrependeu, já se humilhou, mas tem consequência. E o Espírito Santo disse para mim assim: tome cuidado, filho, porque nesses dias, as consequências, pessoas falam das consequências dos seus ídolos. Eu confesso para você que de primeiro eu não entendi. Eu falei, repete. Eu vou escrever aqui, Espírito Santo, eu preciso entender o que o senhor está falando. Ele falou para mim, tem gente que vai usar a dor da consequência para idolatrar a consequência. Para se passar de coitado. Para ver se alguém tem dó da consequência dele. E ele continua idolatrando aquilo que trouxe a consequência. Quem está entendendo? Nós temos que tomar cuidado, porque tudo vira ídolo. Tudo vira ídolo na minha vida e na sua vida. Até a dor da consequência. Tem pessoa que trai, se arrependa no casamento, aí pede perdão, se humilha, volta e não quer ter consequência. Tem consequência. Você não pode fazer dessa dor um ídolo. Você precisa se humilhar, se arrepender e passar por esse tempo junto, firme, buscando em Deus bondade e misericórdia, para que você não faça mais e não deixe que as consequências te matem, ou que você faça da consequência um novo ídolo na sua vida. Por quê? Porque idolatria e vício geram consequências. Romanos capítulo 1, verso 24 e 25. É tremendo esse texto. Romanos capítulo 1, verso 24 e verso 25. Diz o seguinte: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, está falando dos seus desejos particulares, para desonrarem a seu corpo entre si, pois eles, presta atenção, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, existe uma geração de homens que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em vez do Criador. Tem pessoas se auto-adorando, adorando as suas dores, adorando o seu pecado, adorando a mentira, adorando o engano e transformando a palavra de Deus de um jeito que ele possa fazer o que ele quiser, usando a palavra de Deus para permanecer fazendo o que ele está fazendo. As pessoas estão usando a palavra de Deus para dar base para os seus ídolos particulares, para os seus pecados pessoais, para os desejos da sua carne. Olha o que diz ali: por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. É concupiscência do coração. Eu sei que está errado, mas eu desejo de novo, e eu pratico de volta, mesmo sabendo que está errado. Quando a pessoa está na igreja e pratica o pecado e não aguenta a consequência e a exortação e a chamada de atenção, o trazer para perto para ele ser transformado, e ele sai, ele vira um escarnecedor, sim ou não? Você já viu isso? Pessoa que quando peca, ele vai para a internet agora e posta nudez, posta que está pecando mesmo, posta que está com outro, posta que está com outra, posta que está bebendo, põe lá a marca lá da cerveja e tira uma foto, vai escandalizar mesmo. Por quê? Porque além de adorar o que estava fazendo, agora está adorando a dor que sente pelo que fez. E nós dentro da igreja não podemos ser assim. Não podemos nos arrepender e permanecer, mas continuar adorando o que fez. Porque tem gente que quando vai contar testemunho, conta o testemunho, testemunho, dando mais glória de quando era mal do que a transformação que Jesus fez. Quem já ouviu isso? Quando eu era traficante, eu matava mesmo. Eu usava, cheirava, virava a noite, eu dava meio cara. E ele, quando ele chegava lá, bateu no canto da boca do que era mal. Aí, quando vai terminar o testemunho, ele fala: mas Jesus me salvou.
do pecado, da cocaína, da heroína, da maconha, do LSD, é de todo mundo, é da pornografia, da prostituição, das prostitutas, dos milhares de reais que ele gastou, mas ele não conta um testemunho. Agora eu estou fazendo oferta de remissão para remir o que eu entreguei no altar das Septuagintas. Ele não dá um testemunho. Agora eu estou dando oferta de remissão para remir o que eu entreguei no altar do Preto Velho, do Zé Pilintra, do Exu da Morte. Quando eu pagava, quando eu era feiticeiro, eu ia nas encruzilhadas, lá nas barrocas, eu ia nas cachoeiras, pagava milhares e milhares de reais para atravessar em outro estado, fazer trabalhos para o diabo. Mas agora eu estou aqui e Jesus me salvou, aleluia. Só por isso. Porque ele é idólatra daquilo que ele fez mal. Ele tem prazer em contar quando ele era mal. Ele tem mais prazer de contar quando ele era ruim do que agora, que Jesus, que é bom, entrou na vida dele e está começando uma boa obra. Porque bom a gente não é, a gente é mal mesmo assim. Mas não exalta o nome de Jesus. Por quê? Porque, irmãos, a idolatria, ela é algo sutil. Ela causa consequências terríveis. Por isso Deus entregou esses homens aos desejos do seu coração. É concupiscência. Eu mudei, mas eu não quero falar da mudança, eu quero falar de como eu era. Eu abandonei, mas eu não quero contar agora, depois do abandono, eu quero contar o que eu abandonei. Não é para dar glória pelo que a gente abandonou, é para dar glória por aquele que nos perdoou e nos limpou. Senão eu vou dar glória para o remédio, irmão. Eu vou dar glória para o remédio, está com dor de cabeça, mas eu orei, e aí eu tomei o remédio, graças a Deus pela dor. É as pessoas idolatrando as coisas. Temos que tomar cuidado. A idolatria e os vícios geram consequências. Qual é a primeira consequência debaixo desse texto que eu vejo? Diga comigo, endurecimento do coração. A idolatria e os vícios endurecem o coração, irmãos. A idolatria e o vício faz o coração da pessoa ficar como uma pedra. Por isso que eu bati tanto no culto passado em Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, o teu coração. Por quê? Porque a idolatria e o vício endureceu ele. Eu preciso quebrar esse coração de pedra e fazer um novo coração em você. Colocar em você agora um novo coração de carne. E escrever nas tábuas desse coração que eu sou o único Deus do teu coração. A idolatria e os vícios endurecem o nosso coração. Segunda coisa que a idolatria e os vícios fazem: nos faz perder o propósito e nos traz destruição. As perdas de propósito, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a destruição, perda do propósito. A pessoa morre emocionalmente, morre espiritualmente, e muitos chegam ao ponto de morrer fisicamente. O pecado e a idolatria nos faz perder o propósito de vida e traz destruição. O salário de tudo isso é a morte. Tem gente que está morta emocionalmente. Por quê? Porque levantou um relacionamento com o ídolo. Graças a Deus que nós já oramos por pessoas aqui nesses dias. Pastor, pastora, eu quero oração. Porque enquanto a palavra era pregada vinha na minha cabeça, eu tinha levantado o meu relacionamento anterior, o relacionamento lá de trás. De quando eu era jovem, eu levantei como um ídolo. E isso até hoje bloqueava meu coração e minha mente. Isso estava gerando o quê? Morte. Porque a pessoa está num novo relacionamento, ou está num relacionamento certo em Deus agora, e esse poste ídolo está se levantando a cada dia, e a pessoa fica cego para olhar para a esposa, para olhar para o marido, para olhar para os filhos e ver que é ali que tem a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro amor. O ídolo ainda se levantava para tentar o quê? Tirar a visão da pessoa, desfocar. Isso é morte, irmãos. É a juventude que está aqui, pelo amor de Deus. Não se entregue a qualquer um e de qualquer maneira. Não levante poste ídolo no teu coração. Ore ao Senhor e faça isso no tempo certo e do jeito certo. Porque senão o relacionamento se levanta, vira um poste ídolo hoje. E amanhã você vai querer ter algo verdadeiro, sério, idôneo. E esse ídolo vai ter que se arrancar da tua vida, porque entra de uma forma sutil, parece uma brincadeira de escola. Tem gente que tem problema com o pai e com a mãe dentro de casa, quer levantar um poste ídolo num relacionamento fora. Ei,
Se você não for curado com seu pai e com a sua mãe, você vai carregar uma carcaça chamada marido, uma carcaça chamada mulher, o resto da vida. Porque a pessoa está procurando um pai no marido, está procurando uma mãe na esposa. Ei, tua mulher não é tua mãe, teu marido não é teu pai. Não levante ídolos. Hoje é dia de voltar e entregar todos os vícios e os ídolos aos pés da cruz e dizer: Senhor, tu és o meu único Deus. Eu não quero morrer na minha vida, eu não quero morte, porque tem gente que está aqui olhando para mim, talvez, ou está me vendo pela internet com os olhos bem abertos, acordado, fisicamente vivo, mas emocionalmente morto, porque o pecado já gerou morte na sua vida. Mas eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus que ressuscita mortos. O nosso Deus ressuscita mortos, ressuscita sonhos, ressuscita relacionamentos. O nosso Deus cura, o nosso Deus perdoa, o nosso Deus limpa os céus sobre a nossa cabeça. Idolatria e vícios matam aos poucos. Mata aos poucos casamentos, saúde, sonhos. E mata a paz dentro dos lares. Pastor, qual é o caminho para a minha libertação? Primeiro, guarde isso, estou fechando a mensagem. Reconheça que isso é pecado. Segundo, confesse. Terceiro, se arrependa. Reconhecimento, confissão e arrependimento é o primeiro passo para o caminho da libertação. Segunda coisa, um texto bíblico antes. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, seja causada através de pessoas para nós, quanto nós mesmos causando injustiça para a nossa vida. Ele é fiel e justo para nos perdoar, se confessarmos os nossos pecados. Então tem que ter confissão. Confissão traz perdão e purifica a nossa vida de todo tipo de injustiça. Então quando eu reconheço, confesso e me arrependo, eu tenho perdão de Deus, tenho cura de Deus, tenho libertação. Deus não rejeita um coração quebrantado, irmãos. Olha para mim aqui. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Eu devo primeiro admitir: Senhor, isso tem que tomar no seu lugar no meu coração. Tem que ter, irmão, a confissão, tem que ter a admissão. Eu admito que eu coloquei postes ídolos na minha frente. Alguns emocionais, outros espirituais e muitos físicos, Senhor. Tem que admitir. Segunda coisa para o caminho da libertação: renove a sua mente pela palavra. Permita que a palavra lave você. Faz 5 domingos que nós estamos derramando água sobre você aqui com o intuito de purificar você nessa área. E não é com balde, irmão. É para o mangueiro do bombeiro, não é? É para tentar de alguma maneira abrir o nosso entendimento. Renovação de mente pela palavra. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse mundo não quer ter você temos uma mente renovada. Ele quer que tenha uma mente deturpada, freada, estabelecida pela mídia, pela tecnologia, pelos vícios, pela mentira, pelo engano, pela jogatina. Tudo que o diabo quer que a gente fique, irmão, que nem burro, que nem cavalo, aqui ó, selado aqui ó. O Espírito Santo, Ele quer que nós venhamos confessar, para que nós não venhamos se conformar com a mentalidade desse mundo. Ele quer uma renovação da nossa mente. E como que vem essa renovação? Através da palavra. Então você não pode viver de culto de domingo. O culto de domingo, irmão, é uma vapiada para arrancar o mais grosso. Mas é você no decorrer da semana derramando o sabão do lavandeiro e a esponja do Senhor, esfregando, tirando os detalhes. Indo para aquilo que está mais fino, aquela sujeira que ninguém vê, aqueles cantinhos que ninguém enxerga. É você pela palavra, devocional em todo tempo, em todo momento. É oração. Essa dança aqui não fique travada. A igreja precisa voltar ao que a canção fala. A igreja precisa voltar para os princípios elementares da fé cristã. E não tem outro, irmão. Jejum,
está sendo lançado sobre a nossa nação um vento de doutrina do inferno, você não precisa ler a Bíblia todo dia. Você não precisa nem confiar que ela é a palavra de Deus inerrante e infalível. Você não precisa de jejum. Você não precisa. Isso aí é religiosidade. Isso é coisa de pastor. Você não precisa ser fiel. Isso é coisa de pastor. Você, meu irmão, jejum, oração e palavra. O crente precisa orar. Nós não precisamos mais de podcast. Nós não precisamos mais de podcast, não. Nós vamos orar sozinhos. No nosso recôndito do Espírito Santo. Nós precisamos dobrar nosso joelho na beira da cama, na beira da mesa, na beira do altar. Nós precisamos orar, voltar a orar como família, como lar, como casa. A gente precisa orar junto. Imposição de mãos com óleo. É declarar sobre a tua família com poder e autoridade. É não deixar que os postezinhos não se levantam. E não se conforme com este mundo, mas transforme a tua mente com a renovação da palavra. Precisamos voltar para a vida comum. Jejum, oração e palavra. Libertação começa na mente. O vício é vencido quando a palavra ocupa o lugar do engano. O vício e a idolatria é vencida quando a palavra toma esse lugar. Nós precisamos desejar a palavra tomando o lugar do engano na nossa vida. Não é briga de pregação do pastor. É ser o pastor da própria alma. Em Cristo Jesus. É dizer, Senhor, o Senhor é o meu Deus, mas o Senhor me deu poder e autoridade, teu nome, para me libertar. É no teu nome que eu me liberto, é no teu nome que eu sou curado, é no teu nome, mas as atitudes sou eu que tomo. Jesus não vai tomar atitude por mim. Jesus não vai tomar o que eu tenho que tomar e deixar tomar o que eu tenho que tomar. Ele me fez a sua imagem e semelhança, ele me deu um corpo físico. Eu preciso agir, eu preciso reagir. E eu fecho a mensagem. Nós precisamos substituir o vício pela presença de Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo de tudo para ajudar você na substituição dos vícios. Se coloque de pé. Nós temos os cultos, nós temos os IGDs, os super GDs, as redes, nós temos os eventos, nós temos tantas coisas, tentando, crescendo como igreja aos poucos, para não ficar enchendo você de coisas de Deus sem você conhecer Deus. Mas a gente faz coisas aqui para te atrair, para você aprender e praticar. Então o culto, o GD, super GD, rede, tudo ajuda, irmão, mas nada vai substituir o teu devocional, a tua oração, o teu jejum individual é obrigatório, irmão. Tua vida com Deus cotidiana, no individual é obrigatório. Mas substitua as coisas desse mundo, os vícios desse mundo, as coisas que te dão um pseudo prazer, mas você sabe que te tira da presença de Deus, ou que é exagero, ou coisa que é exagero, irmão, passou do limite, é todo dia. Se não tiver, dá dor de cabeça. Se não tiver, dá um mal-estar. Isso já se transformou em um ídolo na sua vida. Tome cuidado. Troque essas coisas pela presença de Deus. E última coisa, submeta-se ao senhorio de Cristo. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu repito a frase que eu tenho dito aqui. A verdade que liberta é a verdade conhecida. Uma verdade de ouvir falar não liberta ninguém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é a verdade conhecida. Conheça a verdade, viva a verdade, pratique a verdade, ame a Jesus acima de todas essas coisas e submeta-se ao senhorio de Cristo pela sua verdade. Você vai ter uma vida excelente. A verdadeira e única liberdade está em Jesus. A verdadeira e única liberdade que cura, que liberta de verdade, que cura de verdade, que transforma de verdade. A restauração que faz o que tem que fazer de verdade está na verdade de Cristo Jesus. De mais ninguém. Não está na verdade do pastor? Está na verdade da palavra que o pastor prega. Porque pastor que é pastor tem que pregar a palavra. Pastor que é pastor tem que pregar a Bíblia. E eu estou pregando para você a palavra. E eu gostaria de chamar a você sair do teu ponto de inércia. Todo mundo sai com a tua família, dá um passo de fé e vem aqui para frente, por favor. Tome os cantos, tome os
de destronar os ídolos. Diga comigo assim: chegou a hora de destronar os ídolos. Temos que destronar os ídolos, amém? Vocês estão aqui pela fé, amém? Amém? Estão aqui pela fé. Chegou o tempo de destronar os ídolos da nossa mente, do nosso coração, das nossas atitudes, da nossa casa. Qual é o poste ídolo que está levantado lá na tua casa? Pastor, eu não tenho mais imagem de escultura nenhuma. Meu irmão, é o mínimo, né? Mas o que você tem levantado lá? Aquela farmacinha? Tem uma farmacinha lá? Quem sabe aquela farmacinha virou um poste ídolo? Porque você está crendo que ela cura, que ela liberta, que ela transforma, e a tua prosperidade vai do lá, mas você nunca orou por isso com fé de verdade. Nunca veio entregar a dor, a doença, a enfermidade no altar do Senhor, talvez de uma forma real e verdadeira. Chegou o tempo de destronar os ídolos. Não negocie o seu coração. Não negocie o seu coração. Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha para mim. Deus não divide a glória dele com ninguém, conforme diz Isaías 42 para nós. Eu, o Senhor, não divido a minha glória com nada e com ninguém. Deus não vai dividir a glória dele com a tua casa. Deus não vai dividir a glória dele com os teus bens. Deus não vai dividir a glória dele com a tua família. Deus não vai dividir a glória dele com dinheiro, com carro, com o que quer que seja, com vícios, com mentiras, com enganos, com idolatrias, com jogatinas, com pornografias, com alimentos. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Coloque o último texto para nós na tela. Josué 24:15. Josué capítulo 24, verso 15. Escolha hoje a quem servais. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa. Caiu, irmão? Está caindo? Está derrubando? Você quer me derrubar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Josué, ela é muito maior do que isso. Mas a indagação dele como líder, como pastor daquele povo, ele estava ensinando o povo, e ele via que o povo ficava tomando decisões esquisitas depois de ouvir a pregação. O líder trazia a instrução e o povo voltava para casa e agia de uma forma esquisita, diferente. Eles ainda estavam tomando as atitudes dos deuses dos seus pais ali do Eufrates, dos deuses que estavam naquele momento ali, ao qual os amorreus das terras ao qual eles habitavam. Eles habitavam numa terra dos amorreus, os amorreus eram idólatras. E o povo de Deus via a idolatria deles e falava: nossa, que legal, olha, não é tão ruim assim, vamos lá dar uma adoradinha junto com Deus deles. Então eles tinham uma idolatria no coração e na mente que vinha dos pais, e eles tinham uma idolatria no momento ao qual eles estavam vivendo, porque o povo ao qual a terra ao qual eles habitavam eram adoradores de outros deuses. Josué diz o seguinte: eu estou instruindo vocês pela verdade. Eu não sei vocês, escolha hoje a quem vocês irão servir, porque hoje eu vou falar para você, a decisão aqui é o basta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, com S maiúsculo. Ele está querendo dizer: só tem um Senhor, e eu e a minha casa serviremos a Ele. Eu e a minha casa somos um exemplo para vocês. Eu e a minha casa somos exemplos de servir ao Senhor. Mas vocês precisam tomar uma decisão a quem vocês vão servir. Irmãos, nós estamos aqui no culto hoje. Temos que tomar uma decisão a quem nós vamos servir. Ou a Jesus o Senhor, ou a placa do ministério, ou o ministério anterior, ou o pastor fulano de tal, ou o café, ou o leite, ou a água, ou a imagem de tudo. Eu não sei o que te assola, o que tem travado o teu coração e feito você se curvar e derrubar a tua coroa. Você precisa entregar essa coroa aos pés de Jesus. Eu não sei contar vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que Josué falou e é o que eu falo para vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode falar isso aí também? Você quer falar isso aí também? Você quer falar?
casa serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão particular e pessoal sua. A instrução você está recebendo. Então vamos colocar isso aos pés da cruz hoje. Vamos colocar diante do Senhor toda e qualquer circunstância, situação, dores, sentimentos, alegrias, paz, tudo aos pés da cruz. E dizer: Senhor, a minha paz vem de ti. Aí não é a paz que eu idolatro. Eu amo e honro ao Senhor que me dá paz. Eu amo ao Senhor que me dá prosperidade. Eu amo ao Senhor que me dá alegria. Eu amo ao Senhor que me dá tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Feche seus olhos. Coloque agora a tua vida diante do Senhor. Olha, abre a tua boca e entrega tudo no altar. Você deu esse passo porque eu te instruí, eu te pedi para vir. Agora você, com um passo de fé, orando e dizendo ao Senhor: Senhor, eu entrego tudo aos teus pés, Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos, porque tudo vem de ti, tudo é para ti. Eu não serei idólatra, eu não serei, Senhor, um viciado. Eu não, Senhor, serei derrotado por nada e ninguém.
Jesus, mais uma vez, mais uma nesta vez, noite, nesta noite, eu clamo pelo teu perdão. Perdoa, Senhor, Perdoa, Senhor, toda atitude, toda atitude, pensamento, pensamento, sentimento, desejo, sonhos, idólatras. Me perdoa, Senhor, Perdoa, Senhor, pelos vícios, vício de linguagem, vícios de linguagem, vício de atitude, vícios de vícios de posicionamento, do que eu como, do que eu do que eu bebo. Me perdoa, Senhor, por deixar os vícios e a idolatria de uma forma sutil tomar a minha vida. Mas hoje eu renunciei. E eu me desfaço de toda idolatria, de todo vício, de todo engano, de todo medo. Porque o Senhor, que é o verdadeiro amor, lança fora todo medo. O Senhor não tem amor. O Senhor é o amor. E o Senhor, sendo o amor da minha vida, o medo, o vício e a idolatria não me domina mais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa honraremos ao Senhor. Eu e a minha casa amaremos o Senhor com tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu aplauso ao Espírito Santo e agradeço ao Senhor Jesus aí com as suas palavras. Palavras de honra, palavras de gratidão. Diga aí que você o ama, diga aí que você o honra. Diga ele. Aleluia. Eu te amo, Senhor, eu te adoro. Eu te amo cada dia mais, aumenta a tua presença. Possa ir embora para sua casa, ter uma semana de bênção. Temos lanche lá? Temos lanche hoje, né? Então adquira os lanches ali. O que tem de lanche hoje? Pão de queijo e mousse. Pão de queijo e mousse de limão. Meu Deus, sem idolatria nenhuma, vai, compra e coma tudo. Sem idolatria, né? Sem isso. Adquira, que a gente continue dando andamento na obra de Deus. Amém? Tem alguém que está nos visitando aqui essa noite? Um gostinho diferente, tem minha irmã, né? Cumprimentei, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Já recebeu o presentinho nosso? Não? Então você vai receber. Antes de ir embora, você vai receber um presente. 2, né? Tem um outro visitante aí, eu acho muito bom. Vamos aí, beleza? Sejam muito bem-vindos, tá? Que vocês se sintam bem na casa do Pai nosso Deus. Depois, antes de ir embora, dá um abraço nela ali, cumprimenta essa nossa irmã. Glória a Deus. Tem mais alguém? Não? Só? Então, tá bom. Vou abençoar a tua semana. Sexta-feira, então. Rede de casais, amém? Amanhã, culto de oração, 1h30 de culto, palavra. Venha estar conosco, dia de jejum da nossa igreja agora, segunda-feira. Então aproveita para jejuar junto com todo mundo, fica mais fácil. Glória a Deus, que o grande amor de Deus e nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Vai em paz. Shalom, shalom, shalom. Deus te abençoe.